Olá, alunos. Vamos dar continuidade à nossa matéria. Bom, até agora, eu sou a professora Júlia, sou professora do Colégio Lumen de Pirassununga, tá? Bom, até agora a gente viu as principais teorias que são utilizadas na enfermagem, tá? No âmbito hospitalar. Nessa aula de hoje, a gente vai ver o restante, né, das teorias que a administração possui. Ao todo, são 10 teorias, tá, que existem na administração, sendo elas a teoria clássica, a teoria da administração científica, a teoria das relações humanas, a teoria neoclássica, a teoria burocrática, a estruturalista, comportamental, sistemas e contingência. A gente vai ver hoje todas as outras que a gente não viu até agora. Ah, professora, qual que a gente viu até agora? Teoria clássica, teoria da administração científica, relações humanas e a burocrática, tá? Como eu disse, são as mais utilizadas em âmbito hospitalar. Não que as outras teorias não sejam utilizadas também. Até porque se não uma teoria não existe sem a outra. Sempre uma vai fazer link à outra. Mas assim, são as mais usadas, essas que a gente viu mais detalhado até agora, tá bom? Bom, vamos começar pela estruturalista. A teoria estruturalista, ela reconhece que dentro do ambiente de trabalho existe conflitos e assume que isso é característico de um grupo de relações de pessoas, né? Só que ela reconhecendo isso também assume um grande problema para os administradores, porque isso afeta diretamente o nível de produção, né, da empresa. Lembrando que todas essas que a gente vai falar agora, dificilmente dá para a gente imaginar isso em âmbito hospitalar. É claro que a estruturalista, gente, a gente consegue imaginar em âmbito hospitalar, são algumas. Como eu disse, gente, uma teoria não existe sem a outra, tá bom? Então vocês precisam ter isso em mente. A estruturalista, ela é muito vista no hospital porque é óbvio que dentro de um hospital existem conflitos. Então, com toda certeza, os administradores precisam assumir que existem conflitos para que isso não afeta diretamente o serviço prestado aos pacientes, né? Mas alguns hospitais não assumem, preferem deixar, fingir que tá tudo certo e vida que segue. Mas a gente sabe que não é bem assim. Conflitos existem, é normal existir conflitos e tá tudo bem, tá bom? Bom, a teoria comportamentalista. Essa tem a ênfase na ciência do comportamento e busca soluções democráticas e flexíveis para os problemas da empresa, da organização em si. Preocupa-se mais com os processos e com a dinâmica organizacional que com a estrutura. Ou seja, eu vou me preocupar mais em como o meu funcionário está do que com a estrutura da minha empresa. Trazendo isso para um hospital, a gente não consegue ver como que eu vou me preocupar mais com o meu funcionário do que com a organização da empresa. Até porque, infelizmente, né, na enfermagem, a gente precisa primeiro pensar no próximo e depois pensar em si próprio. Então, quando a gente para tudo o que a gente está fazendo, não, a gente precisa pensar no funcionário e deixa toda
todos os pacientes que a gente tem lá para trás, isso é muito complicado, porque às vezes a gente deixa a vida de um paciente em risco, coloca a vida de um paciente em risco. Por isso que é tão importante reunião de equipe para alinhar pontos, né? Que às vezes são necessários. Mas, como eu disse, né, não é todas as teorias que a gente vai ver que a gente vai conseguir alinhar com a enfermagem. A teoria comportamentalista é uma delas. Infelizmente, a gente está em uma profissão em que como o próximo vai estar é melhor do que como eu estou. Mas para que quem faz isso não é um enfermeiro quem usa dessa teoria, né? Não vai ser um enfermeiro dentro de um hospital, não vai ser um enfermeiro, não vai ser o técnico, vai ser o pessoal lá do RH que vai receber. Normalmente eles fazem aquelas pesquisas, né? E vocês escrevem como que tá se sentindo, enfim. Ao analisar essas pesquisas e verem o que vocês estão precisando. Então, isso não é preocupação da gente, isso é preocupação do RH, tá bom? Teoria dos sistemas. Essa teoria, gente, surgiu de um biólogo e busca formulação conceitual passiva de aplicação na realidade. Esse autor, ele disse, né, no livro de vocês tá essa fala, um sistema pode ser definido como um complexo de elementos em interação. Então, assim, essa teoria, né, a teoria dos sistemas, ela é interligada a várias outras teorias e a vários outros conceitos que, quando analisados, né, eles têm interação entre si e, e podem ser aplicados em um ambiente, seja um ambiente de trabalho, um ambiente de convivência, às vezes, dos trabalhadores, e assim por diante. Também é uma teoria muito difícil da gente encontrar na enfermagem. Quem vai encontrar mais vai ser lá o pessoal do RH, porque a gente na enfermagem, a gente precisa de algo prático, algo ali, né? E a teoria dos sistemas, como eu disse, ela é interligada a vários outros sistemas, né? A vários outros conceitos. Então, isso vai pegar muito. Essa teoria vai ser usada naquelas reuniões mensais com o RH, tá? Teoria do desenvolvimento organizacional. Surge de um conjunto de ideias a respeito do ser humano, da organização e do ambiente na perspectiva de proporcionar o crescimento e desenvolvimento organizacional. Essa teoria do desenvolvimento organizacional, a gente já consegue identificar ela mais na enfermagem também. Por quê? A gente vê na enfermagem profissionais que buscam sempre a melhora do nome da empresa, do nome do hospital que trabalha. E com isso, né, a gente, querendo ou não, a gente está buscando um desenvolvimento organizacional, que é o que essa teoria propõe, tá? Mas é uma teoria também que vai ser usada lá na reunião mensal com o RH. Teoria da contingência. Essa teoria, ela valoriza, né, a importância do trabalhador no meio da empresa, né? E facilita a relação trabalhor e gerência. Ou seja, facilita o meio hierárquico que a gente tem, né? Que foi muito frisado nas outras teorias. Essa teoria, ela tem um marco, né, com o surgimento orgânico nas organizações. Como assim o surgimento sendo um modelo orgânico? Como assim o surgimento, né, de um modelo orgânico? Era tudo muito novo, então ela foi implantada nas organizações
esse orgânico, né, que o livro de vocês traz, diz respeito a isso, porque foi implantada nas organizações de maneira nova. Então era tudo muito novo que foi implantado para em, em uma época, há 20, 30, 40 anos atrás, onde se falar que um trabalhador e a gerência pode ter sim uma relação boa de trabalho, isso era absurdo. Então vocês imaginam isso em 1940, 1980. Isso foi algo absurdo para muitos, né? Então por isso é um modelo orgânico, chamada, né, de modelo orgânico. Então a teoria da contingência ela tem muita flexibilidade quando se diz a respeito ao trabalhador. Porque, como eu disse, ela traz que a relação trabalhador e gerência, essa relação de hierarquia, pode sim ter uma relação boa, a gente pode sim criar uma relação de amizade no meio do trabalho entre o trabalhador e a gerência. Desmistificando um pouco tudo que as outras teorias dizem, que não tem que seguir à risca a hierarquia. Essa teoria já traz de outra maneira, né? A hierarquia vista de outra maneira. Então, quando a gente fala, né, de saúde, a primeira teoria que vem à mente é a clássica e a burocrática. Mas no meio administrativo, esse meio administrativo que eu coloco nesse slide é no meio de empresas mesmo, tá? Sempre acontecem mudanças e essas mudanças sempre vêm por conta dessas teorias que a administração tem. Pode ser que hoje em dia a gente use a teoria clássica e a burocrática mais no meio da saúde, mas pode ser que daqui a um tempo tudo mude e a gente comece a usar a, a teoria da contingência, a teoria do desenvolvimento organizacional. Então, tudo pode acontecer nesse meio da saúde, porque é tudo muito, muito complexo, tudo muito que está ainda em mudança, não tem como a gente falar que é certeiro algo que está em mudança sempre, diariamente. Então, gente, essa aula foi para eu mostrar para vocês todas as outras teorias que a administração tem. Professora, isso vai ser questão de prova, eu preciso saber todas essas teorias. Gente, eu volto a falar, as teorias que são mais utilizadas na saúde é a clássica e a burocrática. E todas as outras que a gente viu também, a de relações humanas, né? Então, assim, vocês precisam saber. Mas é sempre bom, conhecimento sempre é bom. Mas em prova, isso não vou cobrar em prova essas teorias, por conta de ser algo mais voltado para a administração e não para o que é o foco nosso da nossa matéria, que é a administração aplicada na saúde, né? As bases da administração aplicada na saúde. Então podem ficar tranquilos que todas essas teorias mostradas hoje não vão ser cobradas em prova. A próxima aula a gente vai já começar a filtrar mais. A gente vai começar a ver como aqui, ó, administrando recursos em saúde. Então, como, né, a administração funciona dentro do meio da saúde. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho mais do meio hospitalar. Acredito que aí vai ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Eu entendo que esse começo é complicado, é complexo, porque a gente
tá falando de teorias, é uma introdução que não acaba nunca, né? Mas agora acabou essa introdução da administração. E a próxima aula a gente já vai começar a filtrar, tendo conhecimento voltado à área da saúde, tá bom? Muito obrigada, gente, por assistirem a aula. Meu contato tá na tela. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu tento sanar a dúvida de vocês, tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima aula.